Boa noite. Hoje o assunto é nova medicina germânica e o meu convidado de hoje vai falar os casos de sucesso que ele já teve no trabalho dele. Estou fixando o título aqui para que quem chegue já saiba do que se trata, porque eu gosto muito de chegar nas lives e já estar informada do que as pessoas estão falando, porque o mundo hoje é muito rápido. E esse é o principal motivo de tanta doença também, né? A gente é muito imediatista, a gente quer tudo para ontem. E o Dr. Leôncio sabe muito mais do que eu sobre esse assunto, que nós adoecemos por causa da urgência que nós temos, né? Boa noite, você está me ouvindo bem? Boa noite, Silvina. Estou ouvindo você bem. Boa noite Ah, para então todo tá. mundo que está Tá, beleza, eu participando. também te ouço bem. Boa noite quem está chegando agora. E grande parte das pessoas assistem depois, porque nossos colegas terapeutas que assistem nossas lives também têm lives nesses horários, ou estão trabalhando ainda, né? Donas de casa, pais de família, todo mundo chegando, então o pessoal vai chegando aos poucos ou assiste depois, né? O É, importante é a gente fazer. Ó, tem pessoas assim que são muito fiéis, né? O Rony, a Adriana, são amigos já de sempre que estão aqui. E agradeço toda a presença de cada um, assim. Deu uma falhada na tua imagem, não sei se falhou minha voz também para você, não? não, está tranquilo agora. Está tranquilo. Então, Leôncia, eu sei que você já está cansado de escutar os colegas te agradecendo, porque você foi a ponta firme que segurou muitos terapeutas novos, assim como eu. Porque quando eu entrei na Germânica, entrei não, já estava quase 2 anos estudando e eu só pensava em desistir porque eu acreditava que eu não estava conseguindo entender, né? E eu acho que grande parte de todos os que começam a estudar medicina germânica, as pessoas que nos seguem também, né? Que escutam minhas lives, eu vejo que é o mais questionamento, é não entender o que a medicina germânica trata, né? Depois a gente vai entender como que a medicina germânica funciona e eu já estou entendendo por que a gente tem esses bloqueios, né? Mas me diga, para que você veio aqui, quem você é, e depois eu tenho mais umas perguntinhas básicas para você. Tá ok. Eu vim aqui convidado por você, né, para bater um papo, né, sobre algumas vitórias que a gente tem com a medicina germânica, né, e são, diria, vitórias espetaculares, né, comparado com as outras tecnologias para curar doenças, né. Eu sou um terapeuta de medicina germânica, né, a minha formação básica é engenharia, né? Sou professor universitário das turmas de engenharia da Faculdade de Engenharia do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. Trabalho com as matérias de programação de computadores, sou expert nisso também, e métodos numéricos, né? Matemática mais pesada para engenheiro. E desde que comecei a dar aula, logo no comecinho da minha vida profissional, eu tinha muitos alunos que eram deficientes como alunos, né? Tiravam nota baixa, e se nada fizesse, eles reprovariam. Então, isso me incomodava. Eu comecei a juntar aquela turma lá, 3 ou 4 de cada turma, e comecei a fazer um trabalho de coaching, para arrancar a burrice deles. Né? E eu tinha técnicas para isso, né? Naquela época, lá em 1990, por aí. E os alunos começavam a perder a burrice. Tinham notas altas, na minha matéria e nas outras também, né? Porque a burrice deles fazia com que tivesse nota baixa em todas as matérias. Então, eu comecei a aprender a trabalhar com esse processo de tirar, melhorar o desempenho das pessoas. E algumas pessoas que eu fazia um coaching se curavam de algumas doenças. Né? Eu sabia que a razão das doenças que eles tinham eram traumas que eles tinham tido. Né? Que é isso que a medicina germânica tem como pilar básico. Né? Uma das leis férreas da medicina germânica é que toda doença é causada por um trauma que a pessoa sofre. Não é por bactéria, não é por vírus, né? Não é por frio, não é por vento gelado, é por trauma. Né? Então as pessoas se curavam. Eu sabia que eu tinha tratado o trauma dela, mas eu não sabia que trauma
tinha gerado aquela doença. Por acaso eu tratava o trauma delas, né? Para elas se livrar daquele problema e se curavam, né? E depois eu vim aprender isso com a minha esposa, que morreu de câncer, né? E quando ela ficou com câncer, ela lutou 4 anos contra o câncer, câncer no fígado, no intestino sigmoide, e ela fez quimioterapia, né? E quando ela começou a fazer quimioterapia, ela tinha o câncer dela há uns 5, 6 anos já, sem ter nenhum sintoma de câncer, né? Era um câncer que crescia bem devagar. Não sei por quê, mas por sorte era assim. Aí, como ela começou a fazer a quimioterapia, os médicos nos assustaram, que era importante começar já, né? Então ela começou, sofrendo todas as consequências da quimio. E aí eu comecei a estudar tudo que era tecnologia de tratamento de câncer. As tecnologias ditas alternativas, porque as tradicionais eu estava seguindo já. Mas eu tinha um sentimento que aquilo não ia funcionar. Então eu comecei a me precaver estudando. E aí eu aprendi Hammer, aprendi medicina germânica. Mas eu achei muito louco aqueles conceitos do Hammer, né? Eu, com meu cérebro de engenheiro, né, olhava aquele negócio lá, não fazia coerência nenhuma com a realidade que eu conhecia, se bem que eu achava a quimioterapia ruim. Mas, enfim, aprendi algumas coisas. E como minha esposa, no primeiro ano, ela se curou, né? Eu dei crédito à quimioterapia, né? Então eu não dei muita bola para as outras técnicas que eu tinha aprendido, inclusive a medicina germânica. Eu tinha começado a estudar, mas dei uma parada. Depois o câncer dela voltou, né? Voltou por um trauma que ela teve com os médicos, né? Voltou o trauma e o câncer veio e os médicos não dava vazão ao processo, até que o nosso oncologista abandonou a gente. Eu marquei 3 vezes uma consulta com ele para dar uma revisada no tratamento, porque não estava funcionando. Isso já no 4º ano de quimioterapia. E o médico cancelou as consultas dele o dia inteiro, naqueles 3 dias, que eu marcava com 30 dias de antecedência. E eu verifiquei com a secretária dele, o dia anterior ele tinha atendido, o posterior também tinha atendido, só naquele dia, né? Marcou uma, marquei a segunda. Ele mandou o assistente dele na segunda, marquei a terceira. Mandou o assistente dele a terceira, eu vi que não adiantava mais procurar aquele médico, né? Se o cavalo ganhou uma corrida, foi acaso. Ganhou 2 em seguida, foi sorte. Ganhou 3 em seguida, aposta no cavalo. Então, eu apostei que aquele cara não ia mais dar sustentação para a gente. Aí eu procurei, de outros técnicos que eu tinha conhecido, eu levei minha esposa para Brasília, com uma máquina eletromagnética, que tinha tido sucesso em tratar câncer de fígado, que é o que ela tinha. O sigmoide curou completamente. E ela começou a reduzir os tumores pela metade lá. E só que o fígado dela estava para lá de Bagdá por causa da quimioterapia. Então ela fez aniversário, a gente jantou numa churrascaria, eu, meus filhos, meus 2 filhos e a irmã dela que foram lá para o aniversário dela. E nós estávamos em lua de mel naquela noite lá, literalmente lua de mel, né? E no dia seguinte ela entra em coma e falece, né? Depois que passou o velório, eu continuei recebendo muita informação sobre tecnologias de câncer. Eu entrei em vários grupos de tratamento de câncer que tinha por aí. E um dos grupos começou a mandar uma série de feedbacks lá de cura de câncer, usando medicina germânica. Aí eu tinha o material em mãos, comecei a pesquisar, né? E aí eu vi que eu podia tê-la ajudado, né? E aí, quando eu vi que eu podia ter ajudado, eu entrei numa crise de choro, porque eu senti remorso, né? Eu não agi e estava tudo na minha mão, né? Mas, em resumo, a partir dali, eu comecei a estudar profundamente mais ainda e comecei a aplicar aqueles conhecimentos em pessoas que têm câncer, principalmente. Eu trato, vem pessoas para mim de vários tipos de doenças, né? Alguns verdadeiros desafios, né? Que não tem nada a ver com câncer, né? Mas eu dei prioridade para câncer para buscar ativamente tratar câncer de câncer. E tive vários sucessos nessa área, né? Então, isso é o que eu faço hoje, né? Então, dedico toda a minha vida hoje para a medicina germânica. Eu trabalho na informática, eu tenho uma empresa que trabalha na área de informática, mas eu sou um sócio que apenas avalia a empresa todo mês, discuto com um sócio que está dirigindo a empresa, mas eu não fico mais ligado nela.
continuo dando aulas ainda na Federal, né? Porque eu adoro dar aulas, né? Então, continuo dando aula. Mas eu acho que talvez ano que vem vou ter que me aposentar da escola para ficar full time aqui. Nossa, deu muito, muito forte sua história e faz todo sentido, né? Todo bom terapeuta tem histórias. O contrário não se aplica, né? Não é que tem que ter uma história para ser um bom terapeuta. Mas a pessoa que tem uma vida bastante sofrida, ela tem mais força porque ela tem uma dor muito grande, né? E ela consegue se dedicar para compensar, porque a culpa, né, que a gente entra, né? Sim, eu entrei pela culpa, muito a ver com a história da minha mãe, né, pela diabetes, por isso que eu decidi ir para essa área, né? E sim, tanto medo da diabetes também, né? E então a gente vai caminhando e crescendo com isso, né? Então eu queria, Leon, se você que tem mais tempo de caminhada, muita gente já deve ter te perguntado, como é que se explica como que a medicina germânica funciona, porque ela funciona diferente, o que ela tem de diferencial de uma outra terapia ou também da medicina convencional? Que é a medicina germânica para ela ter tanto sucesso e ser tão transformador? Porque primeiro, muita gente que está aprendendo com isso e se curando de verdade, não só mantendo o controle da doença, né? Se curando e prevenindo, né? Logo que aparece os sintomas, já age e já resolve. Então, eu acho que o ponto basilar da germânica é aquilo que eu falei. Toda doença começa com um trauma, né? Ela existe por causa do trauma. E essa doença, ela é uma resposta do organismo à pessoa que sofreu um trauma. Então, é uma compensação àquele trauma, né? Do tipo, se eu machuco o meu pé, eu vou andar mancando, né? Então, o mancar é uma compensação para eu não fazer o pé sofrer demais e permitir que ele se cure mais rápido, né? A doença é assim, um resfriado é assim, né? Uma gastrite é assim, um câncer do fígado é assim também, por estranho que pareça para quem não conhece. Então, o câncer do fígado vem para fortalecer o fígado da pessoa, né? E vem fortalecendo o fígado por causa do trauma que ela teve, né? O trauma que ela teve. Então, cada trauma que a pessoa tem, ela vai ter uma doença diferente, eventualmente. E cada doença é um tecido que é atacado pela doença em função de um trauma específico. Então, a gente sabendo qual é o tecido que está sofrendo na pessoa, se é a pele, é a derme, se é o osso, se é o pulmão, se é a bexiga, né, se é o fígado, a gente sabe qual o trauma que aquela pessoa sofreu, né? A gente sabe disso pela medicina germânica, o trabalho magistral que o Dr. Rami fez, né, de abrir as portas para nós, isso no século passado, em 1980. E sabendo que a doença vem por causa de um trauma, e ela vem suportar a pessoa que teve aquele trauma, a doença só existe por causa do trauma. Na hora que a pessoa consegue enfrentar aquele trauma, a doença entra em remissão, automaticamente. O próprio corpo faz a doença, por exemplo, que não precisa mais. E a pessoa que tem um trauma, ela tem um trauma com 4 características. Primeiro, é uma situação inesperada, ou seja, a pessoa não está preparada para aquilo. Segundo, é uma situação muito desagradável, muito desagradável. Ou muita raiva, ou muito medo, ou muito nojo, ou muito asco. É muito alguma coisa desagradável, muito desagradável. Terceiro, a pessoa trava, ela fica paralisada, fica congelada ali. Ela nem vai para frente para reagir e nem para trás para fugir, né? Se ela reagir, ela pode apanhar, mas não fica doente, né? Se ela fugir, ela vai se cansar de tanto correr, mas não vai ficar doente. Mas se ela travou, aí é problemático. E a quarta condição é a pessoa não fala para ninguém o que está passando. Essas 4 condições formam um trauma que gera doença na pessoa. Então, o recado principal que eu dou para as pessoas que não querem ficar doentes é: não trave. Não importa o que está acontecendo, não trave. Fale alguma coisa. Você pode cantar, você pode assoviar na hora do trauma. Mas se você assoviar, ou cantar, ou falar, você não fica doente, né? Você não fica doente. Então tem que falar, né? Mas às vezes a pessoa não se toca em falar do trauma. Eu digo, fale. Assim que você perceber que você travou, fale com alguém, né?
Tem cachorrinho? Fale com o cachorro, fale com o gato. Ah, não tenho gato nem cachorro. Tem plantinha em casa? Ah, plantinha eu tenho. Então fale com a plantinha. Fale em voz alta com ela, não tem nenhum problema. Só vai ter problema se a planta responder. Aí você tem um problema, né? Mas é uma outra doença daí, se a planta responde, né? Então, tem que falar. Não pode prender no peito a emoção. Tem que falar. Mas não tem que brigar. Tem que apenas agir. Se o corpo percebe que você está agindo, o corpo fica tranquilo. Ok. A Silvina está se defendendo, então deixa ela se virar. Mas se a Silvina congelou, aí vamos jogar uma doença na Silvina para fortalecer a Silvina, para ela poder enfrentar isso da próxima vez e não travar, né? Então, essa é a essência da medicina germânica, saber que cada trauma tem uma doença e que enfrentando o trauma, a pessoa se cura da doença sem precisar de remédio, sem nada. Então, o Isso Dr. também. Hammer, ele curou 30 mil pacientes de câncer sem usar quimioterapia, sem usar radioterapia. Em alguns casos, ele usou a cirurgia, porque o tumor cresceu e pressionou uma artéria importante. Então, tinha que desobstruir a artéria importante. Ou então, um tumor no intestino, bloqueia o intestino, aí para a digestão. Então, tem que retirar o tumor para deixar a coisa livre. Mas não tem que cortar a metade do intestino. Tem que tirar o tumor só dali, né? Então, o Hammer fez algumas cirurgias, ele era oncologista, né, para salvar a pessoa. E ele salvou 98% dos clientes dele de câncer. Isso é o oposto da medicina tradicional, que salva 2% das pessoas com câncer. Apenas 2%. Depois de 5 anos, 2% estão vivos, né? O resto morre no meio do caminho. Como minha esposa morreu também. 2% sobrevive. 2% sobrevive. Ali E no tem caso do Hammer, o diferencial enorme. que pela germânica a doença, o câncer não volta, né? Quando tratado. Não volta. Na verdade, ele volta. Qualquer doença volta. Por exemplo, se o câncer volta, o que as pessoas dizem? Ah, o câncer voltou, né? Ele tinha câncer no pulmão, curou e voltou o câncer no pulmão. Agora, quando a pessoa tem um resfriado esse ano, e no ano seguinte tem o resfriado, ninguém diz o resfriado voltou. Todo mundo diz, pegou o resfriado de novo. Câncer é igual, você pode pegar um câncer de novo. Se você tiver aquele trauma novamente e travar, você tem o câncer de novo. A chance de voltar é pequena, porque você já sabe que aquilo trava, já sabe que tem problema, e você já age de cara. Já pega a plantinha e começa a conversar com ela. Ok, diminui o conflito, o câncer nem aparece, né? Mas ele pode voltar. As doenças podem voltar se a pessoa se traumatizar de novo. A vida segue seu caminho, né? A vida não fica bela porque a gente aplica a germânica. Ela fica bem insuportável, né? Mas ela não fica, a gente não fica livre de problemas. A vida traz problemas para a gente sem ligar para a gente, né? São desafios que a gente tem que vencer. E o fato de eu saber vencer o desafio não quer dizer que eu vou saber vencer todos os que vêm pela frente. Alguns eu vou eventualmente travar. Daí eu tenho que sair assoviando, né? Para me livrar da doença. Ali tem 2 pontos que você falou, né? A pessoa trava e a pessoa, por exemplo, ela não consegue mais agir e ela também não fala, que são 2 fatores que fazem a pessoa ficar dentro da doença, né? Então, Isso. ali é um ponto que eu trago bastante, a autovalorização da pessoa, né? Se eu mostro o meu lugar no mundo, eu vou ter coragem de responder, né? Agora, isso. E ali fecha também com eu sempre aprendi desde criança que quem tem câncer, as mulheres que morrem de câncer são aquelas boazinhas que fazem tudo pelo marido, né? E não abre a boca para nada. Que não abre boca para nada, né? Isso fecha com isso que o Dr. Hammer descobriu, que a pessoa que trava, ela não fala, ela não tem coragem de bater de volta, né? No sentido assim, ela engole tudo, ela guarda tudo no seu coração, né? Eu, como era muito religiosa antigamente, né? Muito da igreja, assim, né? Hoje tenho mais espiritualidade. Mas, assim, por exemplo, ali a parte lá de Nossa Senhora falava assim, ela guardava tudo em seu coração. Daí até a igreja usava isso para dizer, ó, se você escuta um desaforo, você tem que guardar no teu coração, né? E daí diziam que quem morre de câncer é porque guardou tudo no coração. Aí vira uma briga dentro. Eu tinha muita raiva da igreja por causa disso, né? E não é bem nesse sentido que Maria guardava as coisas no seu coração, né? Mas ela acolhia o que Deus dizia, né? É diferente do que
brigar de volta quando você é humilhada, né? Quando você leva um susto, né? É muito É, diferente. sem dúvida. Então, a igreja fala muito em perdoar, né? É importante perdoar o inimigo, né? Mas se você é, pensar bem, né? Você tem que perdoar a si mesmo, né? Por não ter feito o que você devia ter feito na hora, né? Perdoar o inimigo é irrelevante, né? O inimigo não vai fazer nada com você, no seu ataque ele faz, né? E você, o perdão seu para ele não importa para ele, né? Então, se eu faço alguma coisa para você e você me perdoa, se eu não me perdoar, não adianta nada o seu perdão. Então, o perdão que vale é o meu perdão. E o perdão de Deus está sempre presente, né? Deus está sempre me perdoando do que eu faço. Eu basta pedir perdão a Deus e está perdoado, eu diria. Nem precisa pedir perdão a Deus, Deus perdoa sempre. Deus é amor, perdoa sempre. Mas nós não nos perdoamos, né? Então tem aquelas pessoas que sentem raiva de outras, né? É como uma pessoa que toma veneno esperando que o outro morra envenenado, né? É ela que vai morrer envenenada, né? Então a raiva é uma coisa que mata a gente, né? Não mata o outro. Nós não temos nenhum poder sobre o outro. A gente pode desejar que o outro morra, que o outro se estraçalhe, não tem efeito nenhum, né? Nosso pensamento consciente não tem poder nenhum, né? O inconsciente tem poder, mas o consciente não. Se a gente pudesse machucar o outro só com o pensamento, a humanidade já teria desaparecido há muito tempo, né? Há muito tempo. Quantos desafetos tem no mundo aí? Acho que tem mais desafetos do que habitantes do mundo. Cada um tem 2 ou 3 desafetos. Então, Sei. Então, uma colega aqui perguntou sobre o que significa para cada trauma uma doença, né? Então, isso eu acho que fecha com a proposta da live, que você vai contar casos de sucesso. Eu digo você, porque hoje é ok, o teu dia de falar, né? Os meus casos de tá sucesso eu bom. comento por aí sempre, né? Então, isso Tá. fecha, por exemplo, se você quiser trazer exemplos de Ok, sucesso, que você, pessoas que. é. Pode ser de outras situações, não precisa ser Sim. de câncer, né? Ah, Pessoas que sim, sim, sim. você. Vamos lá. Então, o primeiro caso que eu tratei de câncer, minha esposa estava viva ainda, né? Eu tinha lido um pouquinho do Hammer, né? Mas eu vi pela história dele que quando a pessoa tem um trauma desse tipo que eu te falei, ela tem uma doença que aparece, de certo, já é um câncer, aparece em 1 a 6 meses o câncer, né? Aí eu tenho um irmão que teve leucemia, né? E ele foi hospitalizado porque as plaquetas, a hemoglobina estavam muito baixas. Aí eu sabendo essa história do Hammer, que há 3 meses aconteceu um trauma emocional, perguntei para ele, que trauma emocional você teve até 3 meses atrás? Eu fui ao hospital visitá-lo, né? Não tive trauma nenhum. Digo, um trauma emocional é uma situação que você, inesperado, muito desagradável. Apareceu lá um oficial de justiça que me entregou um processo de divórcio litigioso que a minha esposa estava movendo contra mim. E pasme, a esposa dormia com ele, né? Todos os dias, né? Moravam na mesma casa. E ela processou ele sem ele saber. Por isso Naquele que é momento, trauma, né? esse é um trauma inesperado, muito desagradável. Ele não tinha reação, fazer o quê? Né? E não contou para ninguém, não brigou com ela nem nada. Ficou engolindo em seco. Aí pegou um câncer. Aí, nessa hora, como é que ele se sentiu? Qual foi o trauma dele? Ele se sentiu o pior dos homens. Veja, ele dormia da mulher, gostava da mulher, né? E estava feliz com a mulher. E aparece um divórcio litigioso contra ele. Ele achou o pior dos homens. Ele achou que, como homem, ele falhou. Como pessoa, ele falhou tremendamente. E se achar essa autodesolação intensa que ele teve, ele não vale nada. Ele achou que ele valia pior que o cocô do cavalo do bandido, né? Isso é o trauma que gera câncer na medula, que é a leucemia. Aí eu fiz ele enfrentar essa cena. E ele estava super bravo com a esposa. Não queria dividir o capital que ele tinha, o apartamento, ia se escapar com ele. Aí eu fiz ele enfrentar, durante 1 hora, eu fiz ele enfrentar o problema e enfrentar a situação de fato, né? Como se estivesse conversando com a esposa ou coisa parecida. Aí ele se acalmou. Ele viu que ele não queria mais nada com ele e sabia que ela tinha direito à metade, então ele resolveu dar metade dos bens para ela, uma boa. O que aconteceu em seguida? Ele fez uma biópsia
e ele tinha uma chamada leucemia cabeluda. Essa leucemia cabeluda, o médico falou que é a única leucemia que cura 100% de certeza apenas com remédio. Né? Aí ele tomou remédio e se curou. Né? Mas se eu não tivesse feito o trabalho com ele, ela com certeza não seria a leucemia cabeluda. Essa leucemia estava curando. Hoje eu sei que ela estava no processo final de cura. Por isso ela estava leve, ou seja, se não fizesse nada, ia curar também. Estava curando o processo, estava no meio da cura. Só que o médico vê no meio da cura, ele não sabe dessas coisas que a gente sabe. Né? Então ele se curou plenamente. E o processo na justiça parou. Depois de um ano eles venderam apartamento, são amigos até hoje. Né? Ele está casado com outra, mas são amigos até hoje. Então esse foi o primeiro sucesso que eu tive, né? Usando a conceito de medicina germânica. Descobre a doença, descobre o trauma e enfrenta o trauma. Né? Aí a doença perde sentido, perde a razão de ser, resolve. O segundo caso que eu tratei, por acaso foi câncer também, porque no começo o meu foco era câncer, foi uma mulher que tinha câncer de pâncreas com metástases no fígado e nos ossos, na coluna. E a gente sabe que a metástase, para a medicina tradicional, é uma célula do câncer primário, o primeiro que surgiu, que foi no pâncreas, que saiu caminhando pelo corpo, se instalou no osso e se instalou no fígado. Essa é a crença da medicina. Eles acreditam nisso, mas nunca viram isso acontecer, mas acreditam. E a gente sabe que são doenças diferentes. Né? E eu sabia disso, então fui conversar com ela, uma mulher de 75 anos. Minha amiga, inclusive, né? Esposa de um amigo meu. Aí eu perguntei para ela se ela teve alguma briga em família por problema de herança. E ela perguntou, como é que você sabe? O seu câncer de pâncreas diz isso. Né? É uma briga em família por questão de herança. Essa é a minha praia que eu trabalho, né? Então, eu disse, então me conta a história. Né? Como é que foi essa história? Eu queria confirmar se era isso. Ela falou, minha mãe morava numa casa, sozinha, uma casa grande, né? Com uma acompanhante. E ela tinha já 95 anos de idade. E meus 3 irmãos se juntaram com meu marido e os 4, sem dinheiro, resolveram transferir a minha mãe para um asilo, né? Um asilo de idosos, para vender a casa e repartir o dinheiro. Era eu que cuidava da minha mãe, sempre lá. Eu fui contra, mas eu, numericamente, perdi. Era 1 contra 4. Então, eu cedi, mas fiquei muito bravo. Discutiu com alguém? Não discutiu com ninguém. Fazer o quê? Não tinha nada que fazer. Então tá aí o problema. Aí eu fiz ela enfrentar essa situação, né? Dos irmãos brigando, etc. Até que ela viu aquilo e ficou tranquila com o processo. E daí, eu vi que estava resolvido o problema do pâncreas. Aí eu perguntei para ela, e você sentiu que que ia morrer de inanição? Ia morrer por falta de comida? Ia morrer magrinha? Ah, eu senti. Me conta como é que você sentiu isso, como é que foi esse trauma? Não, eu estava emagrecendo por causa do câncer. Né? E, de fato, toda doença, se for ela intensa na pessoa, a pessoa começa a emagrecer quando a doença está nascendo. E você emagrece para você não perder tempo digerindo, no fundo. É para você ter energia disponível e rápida, sem precisar gastar energia digerindo. Mas tem que curar a doença, não pode ficar ela eterna, senão você emagrece mesmo e morre de inanição. Aí ela disse, eu estava conversando com uma nutricionista, lá do oncologista, e ela me disse que eu tinha que comer. Se eu não comesse, eu ia morrer de inanição. Aquilo para mim foi um trauma, porque eu não conseguia comer. Eu fiquei com medo enorme de morrer de inanição ali. Eu digo, ok. Então, esse é o trauma que atinge o fígado, a glândula do fígado. Né? Forma um tumor. Já que eu vou morrer de inanição, vai faltar comida. Se vai faltar comida, eu tenho que processar e digerir tudo que aparecer na minha boca, no meu intestino. Não pode sobrar nada. E por isso que vem o tumor no fígado, para fortalecer o fígado, que faz a digestão final no organismo. Né? Então, o câncer no fígado vem para fortalecer o fígado, para a pessoa não morrer de inanição ou não morrer de falta de dinheiro. Porque se faltar dinheiro, não come comida, não compra comida, não comprando comida, morre de inanição também. Então, quem vai à falência...
agora, depois da pandemia, é a doença que mais, junto com a diabetes, a doença que mais está explodindo. E vai dar muito mais gente, muitos casos novos ainda, porque a pessoa acredita que a pandemia faz a pessoa ficar mais pobre, né? Fez, né? Então, a crença mudou muito com esse processo que o mundo passou, né? E isso faz a pessoa adoecer, né? Sim. E também as crianças ficando em casa, né? Começaram a ter o estresse, começou a aumentar muito o número de autismo de crianças, né? Por ficar preso em casa na pandemia, né? Então, adultos adoeceram mais, crianças adoeceram mais também, né? Então, por fim, eu tratei essa cena dela, ela ficou tranquila em relação a isso aí, e depois perguntei dos ossos, da coluna, né? Eu falei, você por acaso teve um trauma, né? Uma situação que você sentiu pior que o cocô do cavalo do bandido, né? E ela falou, eu tive. Você sabe, né, que eu sou muito católica, eu vivo na igreja, né? Ajudando o padre. E quando eu tive essa doença, eu sendo tão devota na igreja e pegar uma doença tão terrível dessa, eu achei que Deus me abandonou. Tipo, ok, Deus te abandonou. E se abandonou é porque você não vale nada, né? É isso mesmo que eu pensei, eu não valho nada, né? Ok. Então, eu não valho nada, ataca meus ossos. E com que objetivo atacar o osso? O osso é que nem o dente é osso também, né? E o osso é atacado, forma uma cárie no osso, né? Para fortalecer o osso, tira um pedaço, porque o corpo entende que se eu não tenho valor, os meus ossos estão frágeis, eu estou andando corcunda, coisa parecida, então tem que fortalecer os ossos da coluna. E eu não posso tirar uma vértebra e colocar outra. A gente não é automóvel. Automóvel você pega, tira uma roda e coloca outra e está resolvido. Mas o corpo não pode tirar. Então ele tem que ulcerar o osso, tem que fazer uma osteoporose no osso, tem que tirar o cálcio que tem ali, as estruturas que tem ali, e colocar um cálcio novo. E esse cálcio novo preenche todo o osso e o osso cresce, né? E quando cresce, dói. Né? O osso, quando cresce, dói. Então, câncer no osso está doendo, ele está curando. Não está matando a pessoa, está curando a pessoa. Mas dói para burro, né? Então, eu tratei dela, né? Essa cena de que ela não valia nada, né? Então, fiz ela melhorar a autoestima dela e ela perceber que ela tinha valor. Aí o corpo percebendo que ela tinha valor, ok, pode encerrar esse câncer nos ossos que ela tem. Ela tinha 2 lesões na coluna, zerou as 2. Aí eu pedi para fazer um exame, dali a 30 dias. Mas o filho, que era médico, né, não queria que ela fizesse exame. Porque ele tinha medo que, se desse um resultado positivo, ou seja, não tinha mais câncer, a mãe parasse de tomar quimioterapia, porque ela estava tomando quimioterapia. E a quimioterapia que ela estava tomando era paliativa, porque esse câncer de pâncreas, com 2 outros cânceres ao mesmo tempo, não tem cura pela medicina. Não tem cura. Né? Câncer de pâncreas é o mais mortal que tem. Só 4% sobrevive se não tem outros cânceres junto. Né? Aí sobrevive. Pode sobreviver com cirurgia pesada. Mas dali a, acho que foram 9 meses, o médico já tinha passado quase 1 ano da terapia de paliativa que está fazendo, daí ele resolveu fazer o exame. Mas antes dela fazer o exame, eu liguei para ele perguntar como é que está a tua esposa, né? Porque ela reclamava das mãos muito secas e pés muito secos por causa da quimioterapia que ela usava. Aí eu liguei para ele estava lá em... Eu sou de Curitiba, esse meu amigo também é de Curitiba, né? A esposa dele é de Curitiba, e ele estava lá na Bahia, Salvador, estava passeando com a esposa, né? Estamos aqui passeando. Como é que tá? Tá bem. Ela tá bem. Só tá com problema lá das mãos e pés que incomodam ela. Tipo, você tem que parar de tomar esse remédio, cara. Vá no médico e faça um exame para ver que ela não tem mais nada. E daí ele foi e fez um exame de ressonância magnética. Não tinha mais nada. Né? O médico disse que a esposa dele recebeu um milagre. Né? Só tinha uma cicatrizinha lá no fígado. Né? Então foi um sucesso. Né? Isso aí também. O terceiro caso, né? Também foi de câncer, também numa mulher de 75 anos, onde ela tinha tido um câncer de mama 10 anos atrás. Na época que eu a conheci, faz uns 2 anos mais ou menos.
E ela, nesse ano inteiro, ficou tomando remédio para bloquear a progesterona dela, porque o médico tinha medo que voltasse o tumor de mama. E para eles, a progesterona faz o tumor crescer, né? Então, estavam bloqueando a progesterona da mulher. Ela tinha 75 anos e tinha calorão. Imagina, 75 anos, calorão de menopausa precoce, né? Por causa do remédio que ela estava tomando, né? E daí, ela fez alguns exames lá e detectou que tinha câncer no estômago, fizeram biópsia e detectaram câncer no estômago. E a solução para câncer do estômago é tirar todo o estômago. Só que ela tinha câncer também no pulmão, tinha vários nódulos no pulmão, tinha câncer no fígado e tinha câncer nos ossos também. E o médico tinha certeza que era tudo câncer de mama que se espalhou pelo corpo, né? O que a gente sabe, a germânica, é que isso só não existe. Isso é uma idiotice, né? Dos médicos, no fundo. Porque não pensam. Se raciocinasse um pouquinho em cima, mesmo não conhecendo germânica, perceberiam. Porque o câncer de osso é um buraco, é uma cárie. Câncer de mama é um tumor, né? Então, como é que um tumor vai virar uma cárie? Não tem sentido, né? Uma cárie é um buraco, né? O tumor é uma massa, né? Então, não pode ser uma coisa decorrente da outra. Mas, enfim, aí eu cheguei e falei com ela. O câncer de fígado foi o mesmo jeito. Você teve alguma situação de morrer magrinha? E ela falou, tinha tido 3 ou 4 lá, que ela ia morrer magrinha, porque a família dela toda morreu de câncer e morreu magrinha. Ela lembrava desses casos. E ficou com medo de morrer magrinha também. Aí tratei o câncer dela. Daí no dia seguinte eu tratei o pulmão dela. E perguntei, você por acaso, em algum momento dessa tua trajetória, você achou que ia morrer? Né? Eu digo, sim. Quando o médico achou o câncer no meu estômago, disse que era câncer e não dava para operar, né? Aí eu achei que ia morrer, né? Fiquei com medo de morrer. Tipo, ok. Então, o medo de morrer é que causa câncer no pulmão, né? E qual é o propósito biológico do câncer do pulmão? Nós somos organismos que descendemos do macaco, né? Na verdade, o nosso corpo é um corpo biológico que evoluiu a partir do peixe. Então, nós temos aqui programas que os peixes têm. Nós temos um programa que os lobos têm, né? Que os macacos têm. Programas biológicos que são as doenças. Então, nesse processo evolutivo, o nosso organismo aprendeu que todas as vezes que eu tinha medo de morrer, sem ter uma doença que me matasse, sem ter uma hemorragia, sem ter um ferimento, é provável que eu vá morrer por falta de ar, né? E ar é fundamental a gente poder respirar. Então, o câncer do pulmão ele gera uma proliferação de alvéolos para a gente respirar melhor numa situação de pouco oxigênio. Como quem vai para o Chile, por exemplo, lá para os Andes, né? Lá em cima, 3.000 metros de altura, quem está acostumado aqui no Brasil, sente falta de ar lá. E sentindo falta de ar, começa a proliferar alvéolos no coração, no pulmão, que nem no câncer, para a gente respirar melhor, né? Só que começou a respirar melhor, ficou bom, aí para essa proliferação. No caso aqui, o pessoal tem medo, ele começa a proliferar. E se você não resolve o conflito, não perde o medo, você nem enfrenta a falta de ar, nem perde o medo, ele continua proliferando alvéolos. E daí começa a faltar espaço para esses alvéolos. Daí ele começa a embolar um em cima do outro e forma os nódulos, forma os tumores de câncer no pulmão. Aí eu peguei e tratei o medo que ela tinha. Ela teve o câncer do pulmão porque o médico falou para ela que ela provavelmente ia morrer, não ia ter muito tempo de vida. Isso que causou o câncer no pulmão dela, né? O que é um assassinato, a maneira como as pessoas dão essas notícias. Para minha esposa foi a mesma linha, notícia assim, né? Que fez com que ela... O tumor vai voltar, dona Maria, né? Vai voltar mais agressivo o tumor do fígado. Não deu outra, voltou no fígado mais agressivo porque é nisso que ela pensava, morrer magrinha por causa do tumor. E daí eu pensei no caso do pulmão dela, tratei o pulmão, tratei o fígado, a coluna, os ossos, tratei também, ela se desvalorizava muito, né? Não tinha valor nenhum. Aí tinha briga com o marido, né? Tinha briga com parentes dela, né? Com filhos, etc. E ela se desvalorizava nisso, né? E nessa desvalorização, atacava os ossos dela. Aí eu limpei várias cenas lá, fiz enfrentar várias cenas de desvalorização. Tinha na coluna, tinha no externo.
E, por fim, eu tratei o estômago dela, né? Aí eu olhei a biópsia no estômago, vi a fotografia lá da endoscopia que ela fez, e o que ela tinha no estômago era gastrite, né? Ela tinha gastrite e tinha uma úlcera no estômago. Uma úlcera grande, lá de acho que uns 2 centímetros de largura, mais ou menos. E essa úlcera estava curando, né? Porque quando a úlcera é um buraco. Quando ela cura, ela tem que ser coberta por pele. E essa pele tem que ser uma pele do estômago, do próprio estômago. E essa pele tem que crescer rápido, porque se ela não crescer rápido ali naquele meio ácido, nunca consegue tapar. Então tem que ter uma células que crescem rapidamente. Aí o patologista vê a célula cresceu rapidamente, é câncer. E não era câncer, era uma úlcera que estava curando, né? Aí eu tratei do problema dela de úlcera, gastrite, azia, refluxo, tudo é a mesma doença, tudo é o mesmo trauma. E qual é o trauma que ela teve? Raiva territorial, né? É isso que dá gastrite, raiva territorial. Alguém pega alguma coisa do seu território, o seu território é tudo aquilo que você chama de meu pai é meu território, meu esposo é meu território, minha esposa é meu território, meu cachorro é meu território, né? Meu computador é meu território, meu celular é meu território, minha casa é meu território, a minha cidade é meu território, o meu país é meu território. Então, por exemplo, lá tem uma chance lá de ter um conflito entre Venezuela e Brasil, por exemplo. Venezuela invade o Brasil e eu não faço nada, não consigo fazer nada, Brasil com raiva, eu pego gastrite. É uma raiva territorial, estou invadindo o meu território, que é o meu país. Então ela teve raiva territorial por alguma coisa que mexeram dela. Talvez o marido tenha pego o celular dela para ele, né? E ela ficou sem, por exemplo, que o dele quebrou, né? E ela ficou sem, nem pediu permissão para ela, invasão do território, né? E ela não age, fica quieta, botando para dentro lá, né? Botando no coração aquela raiva. Raiva territorial da gastrite, da úlcera, da azia, da refluxo, né? Aí, depois que eu tratei, ela ia fazer um PET scan, né? Para ver como é que estava os tumores dela lá, pedido do oncologista dela. Daí eu disse assim, olha, em vez de você fazer a semana que vem, faça daqui a 30 dias. A semana que vem não vai ter cura nenhuma com o que a gente fez aqui. Mas o que a gente fez certo e está curando agora, né? E um detalhe, quando eu tratei do pulmão dela, eu sei que, disse para ela, você vai passar a noite inteira tossindo. Por quê? Porque os tumores vão ser destruídos e esses tumores, alguma parte dele vai ser jogada nos brônquios, porque ele está ali junto aos brônquios. Jogando no brônquio os pedaços de tumor, você vai ter que tossir para limpar os seus brônquios. Então você vai ter tosse. Tosse é que nem diarreia. É para limpar o intestino a diarreia. A tosse é para limpar o pulmão. Então não reclama de tossir. Incomoda, incomoda. Mas tussa. Se for demais, tome um antitussígeno para diminuir um pouco a pressão. Mas tussa, né? Você vai passar a noite inteira tossindo. Então não se preocupe. E de manhã cedo você vai estar bem e não vai ter mais tosse. E não deu outra. No dia seguinte, perguntei, como é que foi a noite? Ah, passei a noite inteira acordada, tossindo. Mas você falou que ia tossir, então estava tranquilo. Fiquei tossindo, e de manhã estou bem. Agora estou ótima. Falei com ela às 2 da tarde, mais ou menos. Então, a manhã inteira ela passou ótimo, passou bem. Então, eu disse, ela, faça um exame daqui a 30 dias. Né? Aí a cura vai estar presente já. E se alguma coisa não curou, é porque falta enfrentar mais alguns traumas que você passou, que você não lembrou. É só enfrentar esses traumas. Procurar esses traumas e trabalhar com eles. Aí ela fez o exame. Aí a filha dela pegou esse exame e me mandou. Né? Mandou uma foto do exame. Né? Não, mandou um PDF do exame. Ela disse, olha, Leôncio, veja aí o que deu. Eu não tive coragem de olhar o exame. Digo, ok, eu digo para você o que aconteceu. Aí eu li o exame. E lá estava, bem claro, ó. No pulmão não tem mais nada, né? O cara comparou com o exame anterior. No pulmão não tem mais nada. No fígado não tem mais nada. No estômago não tem mais nada. E nos ossos não tem mais nada também. Esse foi o laudo do cara. Né? Ele pegou onde tinha, ele falou, aqui não tem mais nada. E comparou com o anterior. Aí eu liguei para ela, ó, a sua mãe não tem mais nada. Tá tudo limpo. Aí ela caiu no choro, né? Chorou, né? Depois voltou ao normal, conversou, agradeceu, né? E ela ficou bem. Em 30 dias, curou o câncer. Né?
eram tumores pequenos, não eram grandes tumores, né? O pulmão tinha espalhado nos todos os pulmões, né? Nos 2 pulmões. Vários nódulos, mas eram nódulos pequenos. Um tumor maior demora um pouco mais para resolver, né? Mas dá para resolver. Então, foi situações muito interessantes, né? Muito interessantes. Isso. E que você trouxe sobre a tosse, né? Por que as doenças ficam graves, né? A pessoa está em fase de cura, quando a tosse vem, aí a pessoa vai e toma um monte de remédio para acabar com a tosse, para fechar, porque ela acredita que a tosse é uma doença, né? Então, as crianças, eu trabalhei sempre com bebês, era todo dia um monte de antibiótico porque a criança está com tosse, né? Um adulto com tosse, a pessoa tem a crença que isso é uma doença. Então, é falta de informação. E hoje, assim, quando a gente conhece a germânica, a gente sabe que a tosse é um sinal, é cura. Então, a gente perde o medo, né? Esse que é o diferencial para mim. Quando você sabe que fase que a doença está, você vai estar se curando para quê? Tomar medicação para agravar, para impedir a cura, né? Porque se você toma antibiótico quando você está tossindo, você faz o teu corpo parar de se curar e vai voltar todo o processo, vai ativar tudo de novo, né? Vai começar... As infecções também é a mesma coisa, né? Tem infecção, não sei se tu quer falar sobre infecção, né? Se você tinha muitos outros assuntos ainda, até no tempinho ainda, né? Se alguém está assistindo que tiver algum fato que queira perguntar, assim, se der tempo. Eu tratei várias pessoas de Covid, né? E tratei assim, via internet. Eu trato via internet só, não trato presencialmente, né? Com isso eu consigo atender muito mais pessoas de fora de Curitiba. Mas eu tratei várias pessoas que tinham Covid, né? E Covid, a gente sabe que o que causa o Covid é um trauma também, né? E todas as pessoas que eu tratei, elas encontraram pessoas que tinham Covid, que estavam tossindo na frente delas. E na hora que a pessoa tossiu na frente delas, elas se travaram, né? Pensaram, tô lascado, eu vou pegar Covid e vou ser internada e vou ser entubada. Então veio o medo de ser entubada, né? E quem é entubado com Covid morre. A percentagem de cura é muito baixa, né? Aí a pessoa fica com medo de morrer. A situação é uma situação indigesta. É uma situação que não está cheirando bem para a pessoa. Não está cheirando bem, ataca o nariz, entope o nariz. A pessoa não consegue engolir aquilo, né? De ter ficado perto daquela pessoa, né? A pedido dela, e a pessoa com gripe. Ela não consegue engolir, ataca a garganta. Então ataca nariz, garganta e pulmão. Aí o médico faz o teste do Covid, tem Covid. E o Covid o que é? Câncer de pulmão. Nada mais do que isso, é câncer de pulmão, Covid. Só que ninguém percebe que é câncer de pulmão, porque a pessoa morre muito cedo. Não chega a formar tumor, mas forma aquela placa de vídeo fosca na tomografia, né? Então a pessoa pega um câncer de pulmão e vai para o hospital. E começa a respirar mal, porque começa a encavalar aqueles alvéolos, né? E a pessoa não respira bem, até que chega uma hora, a pessoa eventualmente se cura e começa a tossir, e começa a sentir falta de ar, aí pega e entuba o cara. Na hora que põe um tubo lá, ele recebe oxigênio puro. Mas ele não tosse mais. Não tosse. Ao não tossir, não limpa o pulmão. A sujeira não sai e começa a acumular sujeira e começa a acumular líquido no pulmão, né? O pessoal faz massagem aqui, massagem lá, mas chega uma hora que está todo tomado. Não foi limpo nada do pulmão. Tem oxigênio puro, mas não tem pulmão para respirar. Aí a pessoa morre, né? Então, morre por entubar, no fundo. Tem alguns hospitais, apareceram propaganda na TV, que os caras, em vez de entubar, colocaram ele numa cabana de plástico transparente, cheia de oxigênio, quase puro. Esses caras todos se salvaram. Por quê? Eles tossiam quando precisavam tossir. Tinha oxigênio, mas tinha limpeza do pulmão também. Aí se curaram, né? Então, é isso que você falou. Pela medicina tradicional, a gente toma o remédio para interromper a cura, na maioria das vezes. Interromper o problema, né? E quando se cura sem as bactérias, né? Sem as infecções, isso é normal do corpo para resolver. Aí você interrompe o processo, não tosse, o pulmão fica cheio. A pessoa está com febre, faz o quê? Toma o remédio para baixar a febre. A febre é necessária para a cura. Hoje eu sei com clareza.
Eu, às vezes, pego uma febre de manhã cedo, algum problema intestinal, coisa parecida, fico com 38, 39 de febre o dia inteiro. À noite começa a baixar e some. E quando eu tomava remédio para febre, ficava 3, 4 dias, uma semana com a doença. Com indigestão, por exemplo, com infecção intestinal. Ficava uma semana com a doença, quando eu cortava a febre. Quando agora eu deixo a febre correr solta, um dia acaba a doença. Um dia acaba. Então, os hospitais adoram dar antitérmicos para a pessoa. Por quê? Fica mais tempo no hospital. Né? Ficando mais tempo no hospital, paga mais diária para o hospital. É um bom negócio você, para o hospital, você tomar antitérmico. Né? Ah, mas a criança pode dar um febre muito alta, pode dar convulsão. Pode, mas convulsão não tem sequela nenhuma. Primeiro ponto. Segundo, você pode colocar uma compressa de água quente na testa, né? Que refresca a criança, refresca a pessoa se tiver uma febre muito alta. Mas no resto do corpo a febre está rodando solta, e rodando solta a febre está aumentando o sistema imunológico. A pessoa se recupera muito mais rapidamente se ela tiver bastante sistema imunológico. Né? Então tem que deixar a febre solta. Então dar antitérmico é um assassinato também. Né? É como entubar a pessoa. Né? É tão ruim quanto. Nossa, isso para mim é uma aula, mesmo que a gente estuda, mas quando a gente escuta você falar assim, ficou... então, as perguntas que o pessoal colocou aí, você respondeu todas, né? O câncer de pulmão, né? E também quem tiver mais dúvidas, quiser colocar, ainda temos uns minutinhos. Mas, assim... alguém perguntou, assim, que também não seria o caso, por exemplo, o material para pesquisa, onde encontrar, porque a medicina germânica ainda não tem, que eu saiba, não tem livros aqui no Brasil, não tem. Eu sigo, eu comprei os cursos, talvez você tenha mais informações. Eu comprei os cursos com os mestres que fizeram formação no exterior, né? E você também. E todos os terapeutas da Germânica é assim, né? Compra um curso com alguém que estudou fora, né? Isso. E o Paulo está pedindo o contato. O Paulo Brito, o contato do Leôncio vai ficar na live que vai ficar salva, aí você consegue pegar ali, né? E isso. Aí fica bem fácil, né? Mas é Dr. Leôncio ou Leôncio Saraiva Madruga, LS Madruga, né? LS Madruga no Instagram. Então, para aquela pessoa que perguntou quais doenças, né? Então, tem vários traumas, né? Um caso pitoresco de trauma, a minha mãe tem 95 anos, e eu estava conversando com ela, e ela olhou para mim e disse, olha, eu só estou vendo 2 de vocês. Eu falei, ok. Tá com o olho e vê. Agora eu vejo só um. Tá com outro olho. Agora eu vejo só um também. E agora? Vejo 2. Então eu percebi que ela tinha estrabismo. Aí eu perguntei para ela se ela teve um trauma de não poder olhar para o lado. Que esse é o trauma do estrabismo, não poder olhar para o lado. Ah, eu não sei, meu filho. Né? Mas pensa um pouco. Alguma vez na vida você foi proibida de olhar para o lado? Ah, foi. Quando eu era recém-casada, teu pai era muito ciumento. Na verdade, ele sempre foi muito ciumento. Ele não me deixava olhar para o lado. Então, lembra de uma ocasião lá que você queria olhar para o lado, mas não podia porque o pai proibiu você? Lembrei. Lembro o pior momento, lembrei. E fiz ela enfrentar. Eu já tinha ensinado ela a enfrentar esses momentos. Ela fechou os olhos, ficou lá 1 minuto, 2, enfrentando a situação. Aí abriu os olhos, olhou para mim. Agora estou vendo um só de você de novo. Né? Então, eu curei o estrabismo dela na hora. E esse estrabismo dela veio lá dos 20 anos de idade. Né? Ela está com 95, 75 anos atrás. Como é que ela pode, 75 anos depois, aparecer a doença? Porque eu sou muito parecido com meu pai. Maneira de falar, afeição. Então, ela lembrou do meu pai olhando para mim. Né? E eu sou um cara jovem. Né? Então, ela lembrou do pai jovem, mas lembrou, com certeza, do problema que ele não podia deixar ele olhar para o lado. E ao lembrar isso, ativou o estrabismo dela. Se eu não tivesse ali, com 95 anos, o que os médicos iam fazer para o estrabismo? Né? Iam querer fazer uma cirurgia no olho, coisa parecida, para piorar mais ainda. Então, eu estava ali, por sorte, eu consegui ajudá-la na hora. Ela começou uma doença, 5 minutos depois, estava sem a doença. Né? Outra coisa que a mamãe tem também, nessa linha de achar o que causa a doença, temos tempo ainda para mais um caso? Tem 5 minutos ainda, pode contar. Tá. Fiquei curiosa então, agora.
A minha mãe, ela sempre teve infecção urinária recorrente. A cada 3 meses ela tinha infecção urinária. Às vezes era leve, acabava com antibiótico, às vezes tinha que ir no hospital. Passar 2, 3 dias lá para curar. E ela tinha uma empregada que roubava coisas dela. Levava um saco de açúcar, um saco de arroz, uma lata de leite condensado. E minha mãe, apesar da idade, isso aí faz o quê? Uns 3 anos, tinha 92 anos. Muito controladora, muito controladora. Ela sabia tudo que tinha em casa, né? E ela dava falta das coisas. Às vezes ela brigava com o empregado, às vezes não. Eu falei, ó, toda vez que ela roubar, mãe, dá uma bronca nela. Ah, mas ela disse que não foi ela. Não importa o que ela diga. Você deu uma bronca nela. Não importa o que ela diga. Você tem que dar bronca. Você tem que dar bronca. Aí ela começou a dar bronca. Aí parou. Nunca mais teve infecção urinária. Então, o que ela teve? Infecção urinária faz com que ela faça xixi com frequência. Além da dor, além da febre, faz xixi com frequência. E é para isso mesmo. É para fazer xixi com frequência. Para que fazer xixi com frequência? Porque o território da minha mãe estava sendo invadido por uma ladra, né? Mas ela trabalhava, fazia uma excelente comida lá, limpava bem a casa, então a mãe tolerava ela. Porque ela roubava 1 pacote, 2 de açúcar por mês, algo assim. Coisa insignificante, no fundo. Se ela pedisse, a minha mãe daria. Mas ela invadia o território da minha mãe. E minha mãe ficava quieta. Se minha mãe ficava quieta, o corpo reage para marcar território. Que nem cachorro. Cachorro tem que fazer xixi na rua para marcar território. Nós herdamos isso do cachorro também. Nós temos que fazer xixi para marcar território. Se a gente não marcar o território, por ação. Na hora que a mamãe começou a brigar com ela, começou a marcar o território dela. Aí o corpo deixou. Ok, a dona Braula está marcando o território, eu não preciso mexer na bexiga dela. Mas quando não marcou, está com uma infecção urinária. Então, infecção urinária, normalmente é isso. É marcação do território. Alguém está invadindo o território e você está ficando quieta, né? Desagradável, essa parte eu conheço bem. Okay. Eu tive infecção urinária desde criança e fui curar agora tem uns 2 anos com a medicina germânica. E eu travava as pernas por causa de pedra no rim, no canal. E tratei com plantas, que eu também trabalhei com a planta, né? E melhorava muito, mas sempre eu voltava de novo, né? Mas o meu território eu nunca soube conquistar. Eu sempre queria as coisas, mas eu não tinha força de reagir, né? Porque a gente nasceu que tem que guardar tudo dentro do coração, tem que ficar quietinha, né? A gente tem que ser boazinha, porque senão o outro não vai respeitar a gente. E é bem o contrário. A hora que a gente começa a falar o que a gente pensa, começa a colocar a boca no mundo, os outros respeitam a gente muito mais, né? É o contrário, e a gente fica doente. A gente fica doente porque a gente não conquista, não acredita que a gente tem direito ao lugar, né? Então tem que reagir, tem que reagir. O outro que se vire, né? O outro que se vire, né? O outro é adulto, sabe se virar, posso. Ele que fica com o problema. Mas é reagir com justiça também, né? Não é que a gente está pisando no outro. Mas é porque a gente fica doente porque a gente não se dá valor mesmo, porque a gente se desfaz, né? É isso mesmo. Para mim, o Paulo colocou ali, foi um show de live, bastante de informações para mim também. Assim, conteúdo tudo que eu já estudei, mas escutando falar, assim, muitas coisas vão fechando, né? Vão acrescentando, né? E te agradeço muito, Leôncio. Passou muito rápido essa hora. O Leôncio é o nosso mestre dentro do grupo de estudo. Ele é colega, mas ele que tira todas as nossas dúvidas. Então, ele é uma grande inspiração, né? Para mim, é uma honra realmente. E é uma conquista de território para mim, tanto para o diabetes como para o rim, né? São 2 situações de território que eu vivo, que eu vivi, né? E que eu estou conquistando, né? Então, são curas que a gente, fazendo lives com pessoas assim que nos inspiram e nos trazem respostas, é um jeito de eu curar das minhas dores, né? As minhas doenças também, né? Então, isso que eu sempre falo para as pessoas que me escutam, que perguntam, né? Digo, faça aquilo que você precisa fazer, enfrente os teus medos, né? Porque, que nem você falou até agora, né? Quando você atende alguém, você precisa fazer a pessoa enfrentar aquele medo de frente. Porque a gente vê monstros onde não tem monstros, né? A gente imagina que é perigoso, mas não é. Então, na verdade, a gente não
Não É está precisando. só falando um caso finalzinho aí, interessante, eu tratei um cara que tinha crise de pânico, né? E eu sei Oh, que já tive também. crise de pânico vem problema do coração, problema do miocárdio. É um ataque no miocárdio que ele tem, só que é leve o ataque, vai no cardiologista, não tem nada no coração. Para o cardiologista, não tem nada. Daí ele dá um Rivotril para a pessoa lá, né? Se acalmar. Mas eu sei que é problema do miocárdio, né? Aí eu fiz o cara enfrentar o problema, né? De sobrecarga que ele tinha, né? E foi um problema sério para ele. Mas na hora que ele sabia que foi enfrentar, ele interrompeu a sessão. Leôncio, posso interromper um pouquinho? Eu vou tomar meu calmante. Ele foi tomar o calmante dele para poder fazer a sessão, né? Eu perguntei, ok, pode tomar, não tem problema. Quando ele voltou, eu perguntei, quanto tempo demora para você fazer efeitos calmantes? Ah, demora 1 hora. Cara, em 15 minutos você vai estar livre disso, não vai precisar mais de calmantes, né? E toquei o ar com ele e ele se livrou em 15 minutos do problema de sobrecarga dele, né? Mas daí já tinha tomado o calmante, né? Continuou calmo, né? Mas é isso, tem que enfrentar. Ele foi tomar o calmante porque era muito crítico para ele enfrentar um ataque cardíaco. A pessoa acha que vai morrer, né? Mas depois que ela aprende, se acostuma, tem a sensação daí, mas não vai morrer, não morre, né? Mas tem que enfrentar. A saída é enfrentar. Com a germânica, eu aprendi que tenho que enfrentar. E eu tenho enfrentado. Mas os problemas na hora. Tá? Eu estou vendo até chato com algumas coisas que fala coisa atravessada, eu corto na hora. Né? Não importa quem fala, eu corto. Prefiro ficar saudável, né? E mal visto do que doente e bem visto. Né? Ficar bonito no caixão, né? Cabelo no caixão. É isso mesmo. Já passou o nosso horário, não tem problema. Deixa eu só ler a pergunta da Marli, a colocação dela, para você falar a tua colocação sobre isso, né? Vou ler bem rapidinho para quem for assistir depois, né? Falando assim, parece fácil, mas não é nada fácil. A Marli é enfermeira, né? Não é nada fácil. Tenho diabetes e sei que tinha muito medo de ficar cega porque não fico liberta se sei o motivo. Você entendeu, né? O que ela quis dizer? Que ela, mesmo sabendo o motivo, ela não se livra de diabetes, né? Nem do medo de ficar cega. Então, o exercício que você tem que fazer é enfrentar. Já vai voltar, deu uma ligação no meio, né? Pode falar. Entrou uma ligação aqui. Então, a saída para você resolver o problema é o corpo perceber, o organismo perceber, nosso lado inconsciente perceber, que você consegue enfrentar aquela situação. Sem problema, sem medo até. Então, se você tem medo de morrer, não resolve. Você tem que perder o medo. Se você tem medo de ficar cega, você vai poder ficar cega. Né? Agora, você tem que perder o medo de ficar cega. Ah, mas eu não quero. Ninguém quer ficar cego. Ninguém quer morrer. Mas ter medo é outra história. Então você tem que enfrentar o fato de que vai ficar cega, por exemplo. Aí você vence o medo de ficar cega. Você tem que enfrentar o medo da morte. Aí você sabe que vai morrer algum dia. Não quer morrer, mas não tem medo de morrer. Meu pai era hospitalizado. Morreu de câncer de próstata. E ele falou, eu acho que dessa eu não saio. A minha mãe falou, não diga isso, Joaquim, né? Que era o nome dele. Não diga isso. Não, ele falou, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo da dor do câncer. Então, ele não tinha medo da morte, sabia que podia morrer. Então, você tem que enfrentar o medo, enfrentar a situação, enfrenta aquela situação que você travou, aquilo que tem que ser enfrentado. Não é ter o medo de ficar cega, tem que enfrentar o momento que você sentiu esse medo intenso e você travou, aquilo que gera a cegueira. Agora, a cegueira que você tem não vem pelo diabetes. É um trauma que deixa você cega. A medicina tradicional diz que a diabetes gera cegueira, gera problema do coração, gera amputação de perna e gera perda do rim. Tudo falso. Nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Como é que o pessoal diz que o diabético tem pressão alta, vai ter pressão alta, vai estragar o coração? Ele faz uma estatística. Pega 100 diabéticos e vê que dos 100 diabéticos, 40% tem pressão alta. Eles dizem, você tem a chance de ter pressão alta em 40%. Aí os caras acreditam, que não conhecem estatística, que você vai ter pressão alta por ser diabético. E não tem nada a ver.
Pressão alta é outro problema, é outra doença. A gente trata aqui os caras com diabetes, trata 5.000 doenças do cara, são traumas diferentes. Pressão alta é um problema, coração é outro problema, perna amputada, dedo amputado é outro problema, rim é outro problema, olho é outro problema. Minha mãe tem problema na retina, degeneração da retina por idade, que é um problema que a diabetes traz, no fundo. Dá um outro nome, não degeneração da retina, mas é a retina que é afetada. Uhum. Mas é um problema de trauma ocular. Não tem nada a ver com diabetes. Não tem nada a ver com diabetes. Isso é um assassinato que a medicina tradicional faz, que assusta as pessoas. Se você tiver diabetes descontrolada, você vai ter todas as doenças. Não tem, é falso. É falso. Não tem isso aí. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os médicos acreditam e espalham isso. Sim. É porque a medicina, né, a gente sabe, todo mundo sabe disso, quem banca as faculdades de medicina, quem Sim. banca todas as informações sobre o medo das doenças, são os donos que fazem os maquinários dos hospitalares, os donos das medicações. Né? Então, não tem interesse de fazer a pessoa sair da doença. É simples, sim, Marli, se curar. Só que a gente aprendeu tanto que precisa tomar remédio para se curar, que a gente não acredita que dá para se curar sem remédio, né? Acha fácil demais se curar sem remédio. Mas eu curei vários tipos de câncer em 30 dias, sem remédio, sem quimioterapia, sem nada. Um detalhe para essa menina que fez a pergunta. Ela sabia o motivo, mas mesmo assim não se curava. Saber o motivo não resolve a cura, em boa parte das vezes. Às vezes eu conecto a doença com o motivo, com o trauma. E nessa conexão já é suficiente para resolver. Mas às vezes eu sei que mas eu não enfrento a cena. Eu lembro da cena, é desagradável, eu não quero nem pensar naquele trauma. Aí está o problema. Ali que tá, né? Eu tenho que enfrentar aquele trauma. E enfrentar é sentir o desprazer que é estar ali naquele trauma. Até você perder o medo, perder o mal-estar e achar que aquilo é irrelevante. Quando você achar que aquele trauma é relevante, o seu organismo também acha isso e percebe, ok, já que ela consegue enfrentar aquela cena sem problemas, então a doença pode acabar. Ela está forte agora. Aí a doença acaba sozinha. Então, saber a causa não resolve. Enfrentar a causa é o que resolve. Enfrentar a causa. Né? É sentir-se bem no meio daquele furacão que foi. Né? Então, vamos fechar? Vamos fechar, então. Muito obrigado pela oportunidade de eu poder conversar com você, Silvina. A gente já está trocando figurinhas há bastante tempo, né? E vamos continuar trocando figurinhas. Né? Foi um prazer muito grande da minha parte estar aqui. Eu sou professor há 40 anos, universitário, adoro falar, né? Se me deixar falar, eu falo 4 horas direto, uma boa. Assunto tem. Quando você tiver a oportunidade, daqui a uns tempos, volta outra vez e vamos continuar. Legal. Que tem muita coisa para a gente comunicar, porque as pessoas não sabem realmente, né? Não sabem, então, não sabem. Agradeço muito o Leôncio e também cada um que esteve aqui, quem vai assistir depois também, porque o mundo só fica mais perfeito, mais bonito, porque a gente caminha junto, né? E a gente sabe que a germânica e todas as outras terapias, não tem uma que é mais importante, menos importante. A medicina convencional também é importante. Tem casos que precisa de cirurgia, tem casos que precisa de interferência, né? Então, tudo complementa, tudo junto. Então, sobre fibromialgia, eu já fiz uma live que está lá no YouTube, né? As pessoas me perguntam sobre outros conteúdos. Eu tenho lives no YouTube porque eu antes falava sobre todos os assuntos, né? Agora que eu passei a falar só sobre diabetes, né? Então, Paulo, você pode procurar lá no YouTube e você vai achar. Não sei se o Leôncio tem, porque não dá mais tempo hoje, né? Mas tem. É simples também de curar. Sim. Então, vamos encerrar. E eu formei uma comunidade ontem sobre diabetes. Quem quer entender mais sobre diabetes e aprender também a se curar, pode entrar no meu link da bio ou falar comigo, né? Que a gente vai começar a se reunir para a gente conversar, trocar figurinhas nos grupos pequenos para a gente crescer junto, né? Então, quem quiser, vem comigo. E o Leôncio também faz uns trabalhos bonitos. Quem quiser, é só pegar o contato dele, vai ficar aqui salvo no Instagram. Então, agradeço. Foi. Obrigado.